De segunda a sexta-feira em áudio e vídeo, A Guardiã da Justiça. Olá pessoal, sou a doutora Mayara Marques, estou aqui terça-feira para falar um pouquinho de direito de família com vocês. Hoje eu trago um assunto muito pedido que gera muitas dúvidas para todos. Pensão alimentícia. Então, quem nunca teve uma dúvida de pensão alimentícia? A pensão alimentícia, a gente tem que deixar bem claro, é uma pensão requerida de alimentos. Esses alimentos, eles englobam lazer, vestuário, alimentos em geral, e ele é uma ajuda para a pessoa que detém uma guarda ou que detém principalmente a guarda de um menor. Porém, tem outras possibilidades. Parentes podem pedir, mãe para filho pode pedir, vô pode pedir, ascendentes, descendentes. Eu estou falando de um modo geral, mas tudo isso está previsto legalmente falando no Código Civil. Então, tem que tirar um pouco a ideia que é só de filho para pai e de filho para mãe. Tem outras possibilidades de requerer a pensão alimentícia. Modo geral, que a gente tem que falar em síntese aqui, e tem que explicar só um pouquinho de assunto para todos entenderem, né? Então, de modo geral falando, a pensão alimentícia, ela requer de um menor. Geralmente, o menor está com a mãe e pede para o pai, mas pode ser também ao contrário. Então, até quando pode ser pedido esse alimento? Até 18 anos, que é a idade da maioridade civil. Então, isso é a praxe. Quando que pode passar aos 24? Quando a pessoa tem intenções de estudos. Não precisa ser faculdade, é uma dúvida que todos têm. Faculdade, ensino superior, não precisa. Então, se você tiver num cursinho, se você continuar os seus estudos, se você não conseguiu concluir até os 18 anos o ensino médio, né? Então, você pode requerer desde que seja enquadrado em estudos, cursos profissionalizantes, cursos em gerais. Então, não precisa ser ensino superior, tá? Então, a idade maior para se estudar, que seria mais ou menos um período de uma faculdade comum de 5 anos, a legislação deixa previsto até os 24 para ter essa contribuição. Então, não quer dizer que atingiu a maioridade que o pai, geralmente falando, que são os casos mais corriqueiros, vai poder tirar essa pensão alimentícia. Como é que você consegue exonerar o seu filho dessa pensão? Só mediante ação judicial. Então, o seu filho atingiu a maioridade civil, que é o caso mais geral falando, você tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. O juiz pode continuar esse pagamento se for provado que o seu filho não tem condições de se manter sem a sua ajuda, sem a sua pensão. Tá? Então, existem várias possibilidades. Eu tenho que trazer aqui a possibilidade de alimentos gravídicos. Muitas pessoas não sabem. Então, uma grávida, ela pode requerer esse caso de pensão alimentícia, que chama alimentos gravídicos para a pessoa, né? Para o pai, no caso, ajudar nesse período. Precisa ter o DNA, mostrar que é o pai? Não, só de ter a possibilidade de ser o pai, você ter conhecido uma pessoa, ter saído com ela, você já pode pedir a pensão. Caso seu filho nasce e depois tenha esse DNA e seja provado que não foi o pai, esses alimentos gravídicos, que é os alimentos durante a gestação, eles não são devolvidos, a não ser, claro, toda regra tem uma exceção, que tem uma decisão judicial, mas de praxe falando, esses alimentos da grávida, eles não são devolvidos, porque você teve a possibilidade de ser o pai, né? Então, e claro que se for o pai, vai continuar a pensão alimentícia quando o menor nascer, o bebê nascer. Então, a pensão alimentícia, ela também tem duas características, possibilidades vezes necessidade. Então, é a possibilidade de o pai pagar, né? Eu tô falando pai, mas eu já deixei bem claro que tem outras possibilidades, que são a situação mais corriqueira que a gente está falando em síntese. Então, é a possibilidade. Então, não adianta o pai ganhar bastante, ter um salário alto, receber uma remuneração acima do mercado e o seu filho não ter gastos. Estudar numa escola estadual, não ter gastos normais
de uma situação diária, então ele vai pagar conforme a possibilidade e a necessidade do menor. E às vezes o menor ele pode ter muitos gastos e não ser de acordo com a possibilidade do pai. Agora vamos lembrar, pai e mãe, os dois têm que contribuir, tá? Então os dois têm que contribuir independente da situação. Cada um vai contribuir de acordo com a sua situação financeira. Essa contribuição, ela tem que ser válida. Se não contribuiu, tem a famosa prisão e tem outros direitos para ser cobrados mediante ação judicial. Então tem que contribuir, tem que formalizar essa pensão alimentícia. Se não contribuiu, mediante ação judicial. E muitos me procuram perguntando se precisa formalizar essa pensão. Não tem necessidade. Se você tiver uma relação amigável, você pode pagar. Mas formalizado, mediante ação, é sempre melhor, que eu falo. Outra coisa, última dúvida aqui pra gente encerrar. 30%, pessoal em geral acha que é uma obrigação pagar o 30% do salário no caso de vínculo empregatício. Não é, tá bom? É porque, mediante as decisões reiteradas de 30%, começou a virar uma praxe, mas o desconto ele não é 30%, é de acordo com a possibilidade e com a necessidade dos gastos. Trouxe aqui um pouquinho de pensão alimentícia, estou à disposição, é um assunto muito amplo, tem muita coisa para falar, tem muito tema, mas eu trouxe aqui um geral de pensão alimentícia hoje no Direito de Família. Até a próxima terça-feira. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça.